Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o vereador Gilberto Doceiro, que preside essa plenária, e, na pessoa dele, cumprimento os demais componentes da mesa. Cumprimento também a todos os demais presentes, e bem como aos telespectadores que nos assistem pela TV Câmara e também pela internet. Gostaria de dizer, nesta minha fala, nesta tarde, eu sou caçula de uma família de 6 filhos. Fui criado com os valores da família que vigoravam em 1958, tenho hoje 57 anos. Sou casado há 35 anos, criei 3 filhas com os mesmos valores que eu recebi de meus pais. Hoje elas são casadas e também os meus 3 genros seguem os valores que passei às minhas filhas. Logo posso dizer que, pela graça de Deus, formamos uma família vencedora. Peço licença para falar ainda da última alegria dada a mim por minha família, que é a minha neta de apenas 3 meses, e que tem chamado muito a nossa atenção nesses poucos dias que está conosco. Eu quero registrar ainda, senhor presidente, senhoras e senhores, que eu sou pastor há 26 anos e tenho um ministério voltado à família no gabinete pastoral, e também fui professor na Universidade Corporativa da CEMIG, aqui em Sete Lagoas, por mais de 29 anos. Nesse período, trabalhando na maioria do tempo com jovens de 16 a 18 anos, e dessa forma, como um pastor atendendo famílias e trabalhando com adolescentes nesta idade, eu senti na própria pele os efeitos veloz e maléfico da transformação social que adveio à nossa sociedade, da inversão de valores que Deus deu à família para a sua subsistência e estabilidade. Na verdade, observamos, e eu pude ver isso de perto, a modificação do comportamento das pessoas, e isto vem comprometendo em todos os aspectos o alcance de bons resultados e do equilíbrio tanto buscado, tanto esperado pelas famílias. Por esse resumo da minha formação e experiência familiar e profissional, quero dizer que me sinto honrado, feliz em participar e tentar contribuir com os objetivos desta reunião pública, transparente, que permite ampla discussão e que se vislumbra a comunicação entre os vários setores da sociedade com as autoridades públicas. Minha felicidade é ainda maior porque, hoje, especificamente, nós estamos aqui para tratar da família, o grande projeto de Deus para o homem na face da terra. Sei, senhor presidente, que falar sobre a família não tem como não ser repetitivo em relação a outros que já falaram ou ainda falarão depois de mim. Peço, porém, paciência a todos, pois comprovei, exercendo minha profissão, que a repetição é uma das mais poderosas ferramentas da pedagogia. A família foi, é e seguirá sendo a célula máter da sociedade, pois esta é a vontade e o propósito de Deus. E, segundo a Bíblia Sagrada, os propósitos de Deus nunca poderão serem frustrados. A família é uma instituição de Deus. Deus afirma em sua palavra que o homem sem família pode estar no meio de uma multidão que ele estará só, sofrendo de um dos mais sagrada. No livro de Gênesis, o livro dos começos, que Deus percebeu que o homem que ele havia criado estava só, e a sua decisão, a sua atitude criadora deu ao homem para tirar-lhe
da solidão uma família. Segundo as Escrituras Sagradas, a família é o lugar de plenitude para o homem. É o invólucro da felicidade, pois não há completação ao homem quando ele está fora ou sem família. É a maior e mais importante escola que o homem precisa cursar, e cuja matrícula é feita por Deus, pois ninguém escolheu por si mesmo ser de uma ou outra família. Nós queremos dizer que, ao falar destas coisas, alguém poderia perguntar, por que então, se Deus tem estes propósitos na família, se ela é o invólucro da felicidade, se ela é o propósito, a forma com a qual Deus quer dar completação ao homem, por que então temos vivido dias tão maus? Por que as estatísticas, os noticiários da mídia nos deixam cada dia mais perplexos com o comportamento do homem na família e, por consequência, na sociedade? O motivo é que a família, a instituição de Deus, ela é a mais atacada, ou a instituição mais atacada, desde o princípio de todas as coisas. A Bíblia diz que esse ataque do inimigo de Deus, e do inimigo do homem, do inimigo da família, começou lá em Gênesis, lá no Éden, no princípio de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus deu à primeira família uma vida feliz na face da terra. Mas ela foi tentada pelo inimigo de Deus e dos homens, até que caiu em transgressão. É preciso salientar que em Gênesis, o livro dos começos, capítulo 2, versículo 15, está escrito que a terra e todas as coisas que Deus criou foram entregues aos homens para que o próprio homem as guardasse e defendesse, inclusive a família. E segundo as Escrituras Sagradas, o homem falhou e não conseguiu proteger a família do seu inimigo fatal. E os ataques continuam dia após dia, até o estado deplorável da família, como nós podemos ver, conviver e sofrer o efeito nos nossos dias. Em consequência disto, a pós-modernidade tem produzido um indivíduo que a sociologia denomina de líquido, flexível, e que forma um conjunto ou grupo social gerador de muita insegurança, imprevisibilidade, medo, desconfiança e infidelidade. Para alguns teóricos, vivemos em uma sociedade provisória. A nossa sociedade se encontra confusa, mudando com a rapidez de uma nave espacial. As forças do mal usam os próprios membros de uma família para destruir a capacidade de amar, de manter os verdadeiros vínculos de amizade, companheirismo e conquistar verdadeiros amigos. Vivemos, sim, um mundo demasiadamente individualizado. As consequências dos atuais relacionamentos sociais nos mostram que oscilamos insistentemente entre o sonho e o pesadelo. Percebemos as pessoas buscando relacionarem, como que querendo amizades para suprir necessidades somente momentâneas e, por isso, inconsequentes. Não tem como esconder uma dura realidade. Nosso século produziu um indivíduo descartável, inconveniente, inconsequente e demasiadamente flexível, sem amor, sem temor, sem aliança com a espiritualidade altruísta. Não passamos de estatísticas e números. Este comportamento social tem produzido muita subjetividade e, por isso, nos tornamos desconhecidos quanto à nossa origem, nosso valor e, por consequência, predomina o desrespeito mútuo. Nossa sociedade está obcecada em desfrutar de coisas novas e diferentes, sem demonstrar nenhuma preocupação com o futuro. Muitas vezes fala de uma coisa e no âmago busca outras, o que denota um comportamento dúbio, cujo modelo retrata a mão que acaricia a mesma que machuca e esmaga,
Alguns segmentos e também pessoas têm falado de família partindo de fundamentos que nunca foram fundamentos ou princípios dados à família. Este comportamento fútil, sem fundamentação, produz solidão, mesmo o homem estando entre as multidões. A ausência da família, na sua potencialidade, tem feito com que assistamos o crescimento cada vez maior da doença do século, a depressão. Muitas vezes por não saber que não fomos feitos para vivermos fora da família, que significa viver na solidão. Haja vista que esse tipo de sentimento produz insegurança em todos os níveis. No sermão sobre o fim dos tempos, Jesus Cristo previu, não que ele quisesse isso, que a iniquidade cresceria tanto que o amor iria esfriar. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 24, versículo 12. Que amor? De que amor falava Jesus? Ora, o amor pelo próximo, por si próprio, pela vida espiritual, pelas instituições e principalmente o amor do homem por sua origem, que é a família, Deus, finalmente. Porque Cristo se referiu logo ao amor. Porque Deus, a origem de tudo e de todos é amor. A origem da família de Deus e o projeto de Deus para a família está absolutamente alicerçado no amor. O amor forma as juntas e medulas da família, externando ou externado nos membros da família pela vontade de cuidar, de preservar, de estar a serviço, de colocar-se à disposição. Enfim, contribuir através da família, como é a vontade de Deus, para um mundo de verdadeira paz, possível somente, segundo as Escrituras Sagradas, através da família. Então, devemos trabalhar nossas emoções e capacitá-las a aprender. E aprendizado só pode ser construído sobre o alicerce da humildade. Precisamos, com urgência, reconhecer o estado da família e recordarmos ou aprendermos os princípios básicos da família. Não podemos desanimar. Existe uma urgente necessidade de ensinamentos uns para com os outros, a voltar a refletir, pensar, observar e detectar os fatos, sobretudo nas suas entrelinhas. É momento de renovar, ampliar o conhecimento da verdadeira estrutura dada por Deus para a família. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, registra que certa vez o profeta Oséias, em seu livro, que leva o seu próprio nome, capítulo 4, versículo 6, foi usado por Deus para dizer ao povo que o povo estava sendo arruinado porque lhes faltavam conhecimento do que ensinava a palavra de Deus sobre eles, sobre a vida deles, sobre o momento em que eles estavam enfrentando. No livro de Apocalipse, quando isolado na ilha de Patmos, o evangelista e apóstolo São João teve uma visão sobre o final dos tempos e previu como seria o comportamento da sociedade com relação aos vínculos, contratos, alianças, compromissos, fidelidade, honestidade, lealdade, ética, respeito e solidariedade, tanto no contexto interpessoal, como também no contexto institucional. Nesta revelação de Deus ao apóstolo João, Deus nos alerta que ele não suporta pessoas indiferentes, conformadas, sem atitude. Não podemos ser pessoas levadas pelas circunstâncias que nos envolvem. A revelação de Deus ao apóstolo é de que os homens agiriam assim porque deixariam cada vez mais de serem cumpridores do que está escrito na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Já o apóstolo São Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, afirmou que o indivíduo do final dos tempos seria amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniador,
incontinente, cruel, sem amor para com os bons, traidor, obstinado, orgulhoso, mais amigos dos prazeres do que de Deus, demonstrando piedade, mas negando-a com as suas atitudes, e seriam destruidores da família. Hoje, infelizmente, temos convivido claramente com os chamados dias finais, os finais dos tempos preditos por Jesus. Com estas pessoas que demonstram, inclusive infiltrados dentro de comunidades que professam a fé cristã. Estas pessoas causam transtornos, distorcem as virtudes, exigindo serem aceitas de conformidade com o que elas acham certo, sem importarem com o que de fato é realmente certo e está prescrito na palavra de Deus nos aspectos da família. Mas alguém poderia me dizer, então, pastor, está tudo perdido? Não, não está. Preciso dizer-lhes ainda o seguinte. Primeiro, a Bíblia é o manual do Criador para a família. Nós sabemos que quem cria, quem concebe um projeto, é que tem autoridade e legitimidade de estabelecer os padrões de funcionamento. O casamento que dá origem à família, juntamente com a família, são instituições divinas e ninguém, a não ser Deus através da Bíblia, poderá nos orientar e nos ajudar a reencontrar o caminho para uma família estruturada, vencedora e feliz. A família sendo uma instituição divina e, portanto, não são leis, não é a pedagogia, nem a sociologia, nem a filosofia, e muito menos a mídia, que devem determinar como tem que ser a nossa família. Inclusive, sabemos do valor, da utilidade das autoridades constituídas, dos legisladores, dos psicólogos, dos filósofos, das instituições diversas, inclusive a igreja, que podem ser parceiras, ou poderão serem parceiros, instrumentos de Deus para ajudar as famílias a serem o que Deus quer que elas sejam. Podem ser, sem dúvida, muito úteis à família. Todavia, não podem se esquecer de que a Bíblia é a lei maior em relação ao plano de Deus para o homem na família. A família veio de Deus, dada as suas instruções, os seus parâmetros por Deus para os homens. E outras leis só serão eficazes se submissas a ela, a palavra de Deus. Alguém crendo ou não, nossa atitude para com a Bíblia, a palavra de Deus, decide nossa vida terrena e decidirá também o nosso destino eterno. A segunda coisa que preciso dizer-lhes nessa tarde é que é na Bíblia que a família se reencontra com a sua verdadeira identidade. Identidade significa um conjunto de características próprias, exclusivas de uma pessoa. E é a identidade que distingue o indivíduo do outro. A Bíblia é capaz de fornecer as características fundamentais que diferem um grupo do outro se forem semelhantes. Quer saber se você pertence a uma família de verdade? Consulte a Bíblia. Está na Bíblia que uma família começa com a união de um homem e uma mulher, e que a família tem descrita na Bíblia uma estrutura e uma hierarquia que precisa ser respeitada pelos seus membros, que ela é marcada, a família, por vínculos profundos, inclusive científicos dados por Deus, como, por exemplo, o DNA. Está na Bíblia os valores morais, éticos e espirituais e que devem ser inegociáveis por partes daqueles que querem ser família. Só a Bíblia preservará a família e, portanto, a sociedade da influência nociva da pós-modernidade a qual hoje me referi nesta minha fala. Só a Bíblia é que nos dará elementos para resistirmos às filosofias do nosso tempo. Só ela poderá fornecer a direção necessária para não nos perdermos.
ela é a nossa bússola, a bússola dada a nós, ao homem, à família, por Deus. Só ela poderá nos proteger de uma deteriorização de uma família no contato com o temerário sistema que governa o mundo. É na Bíblia que a família encontra o modelo ideal de conduta ética e comportamental. A Bíblia é a receita, o manual, o itinerário que marido, mulher, pais e filhos têm nas mãos para o pleno sucesso. É na Bíblia que aprendemos a ser família equilibrada e saudável. É na Bíblia que o marido aprende a ser marido. É na Bíblia que a esposa aprende a ser esposa, ser sábia, edificar o seu lar. É ela que fornece a chave do coração do cônjuge, honra ao homem, a segurança da vinda do amor para a mulher. É nela que os pais aprendem como criar os seus filhos e a serem como flechas na mão do valente, a impulsionarem a vida dos seus filhos para o bem. É nela que os filhos aprendem a importância e a bênção de honrarem os seus pais. Quero concluir, senhor presidente, senhoras e senhores, as minhas palavras, dizendo que Deus não nos deixou desamparados e que todas estas coisas que assolam a família e que às vezes nos traz tanto medo, tanta perplexidade, Deus se importa com isso. Não é história, não. A Bíblia diz que Deus prometeu lá em Gênesis, quando Ele criou a família, e ela foi pela primeira vez derrotada, que enviaria da própria semente da mulher uma solução, um segundo Adão. Nesse momento, Deus estava anunciando a vinda a este mundo do seu Filho Jesus Cristo. Não é história, não. Está escrito na Bíblia, e uma virgem concebeu e deu à luz ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Ele viveu aqui na terra e nos trouxe toda instrução, toda a palavra de Deus, pela qual as famílias, os indivíduos podem se tornar realmente vencedores. Esse momento é um momento acima de qualquer ideologia religiosa, de qualquer cor denominacional, que os pais creiam na palavra de Deus, que os pais creiam na boa vontade de Deus, nas boas notícias trazidas por Jesus Cristo no Evangelho e que prometem abençoar a família, sabe? Mesmo eu me converti ao Evangelho de Jesus Cristo aos 10 anos de idade. Mas mesmo antes disso, eu me lembro da minha família, a família dos meus pais, aonde foi formado, ter momentos aonde os nossos pais faziam em relação a Deus conosco aquilo que eles criam. Eu queria conclamar, sob pena de tornar em vão a minha participação nesta tarde. Aqui os pais, que aqui estão, porque nenhum de nós estamos imunes às possibilidades, às ameaças do mundo sobre a família. Aqueles que porventura estejam nos assistindo, a crerem na Bíblia como a palavra de Deus, a colocá-la sobre a mesa e encontrar tempo para com seus filhos, com a sua família, colocar Deus em primeiro lugar. Ela é o manual, ela é o mapa, é a possibilidade. Felizmente, não está presa na mão de qualquer denominação religiosa, de qualquer outra instituição que possa se nomear. Deus, com a sua fidelidade, tem feito miraculosamente preservar a possibilidade de nós, junto com a nossa família, examinarmos as Escrituras Sagradas. No Evangelho do apóstolo São João, no capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus falou assim: examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nela vocês podem ter a vida eterna.
Então, eu quero dizer a vocês que vale a pena, quero dizer a todos, crermos como pais, como pessoas neste mundo, crer na palavra de Deus. Veja bem, Deus instituiu a família no princípio de todas as coisas. Se andarmos um pouco mais na história da Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama o patriarca Abraão e novamente fala de família, e fala: olha, Abraão, se você me obedecer, se seguir aquilo que eu estou te instruindo, todas as famílias da terra serão abençoadas na sua pessoa. Nós vemos que quando Deus manda o seu Filho ao mundo, sendo Ele dono de todas as coisas, sendo Ele o Criador das coisas mais bonitas que se podem nomear neste mundo, aonde Ele escolheu para que o seu Filho pudesse morar, para onde Ele escolheu para que o seu Filho pudesse estar, uma família. E os estudiosos da palavra de Deus, e muitas pessoas certamente aqui o são, nós somos um país de confissão cristã, devem saber que a casa que Jesus ficava era uma casa humilde, era uma casa simples. Quando Jesus é apresentado no templo, a oferta que foi oferecida ao sacerdote era a oferta de pessoas humildes, que certamente moravam em residências simples, mas ali tinha a coisa mais sublime, a coisa mais perfeita para um homem, e Jesus viveu 100% homem na face da terra, para o Filho de Deus ficar, que era a família. Então, se restaurarmos a família, estaremos dando chance a nós mesmos de alcançarmos a vitória, a felicidade, a estabilidade. Estaremos impulsionando os nossos filhos, como diz o Salmo 128, como flechas na mão do valente. Estaremos resistindo essa força do mal, que por causa de não querer a felicidade do homem, quer destruir a família. Termino dizendo que, como se não bastasse Jesus ter sido colocado por Deus num palácio chamado família, que tinha um pai, uma mãe, irmãos, segundo a Sagrada Escritura, Jesus também dignificou o casamento, que dá origem à família, dignificou a família, quando juntamente com Maria, sua mãe, e os seus discípulos, diz a palavra de Deus no Evangelho de João, ele estava presente ali em um casamento em Caná da Galileia, e ali ele realizou o seu primeiro milagre público, e o realizou em favor do casamento e de uma família. Nós temos assistido, e eu pessoalmente, com muita alegria, no convívio das pessoas da minha comunidade, eu sou pastor da Igreja Batista Nacional Betel, e temos contato com muitas pessoas, e temos assistido assim, eu não sei quantificar, mas em um número grande, um renascimento de credibilidade nas instituições. E hoje eu parabenizo o senhor presidente, o vereador Gilberto Dorceiro, porque entendo que você lançou mão do que é básico para tudo que queremos alcançar. E eu sou nacionalista, eu sou brasileiro, eu acredito no Brasil. E ensino as pessoas à minha volta a acreditar. E da forma que Deus iniciou, quem sabe todos se despertem também para iniciar, restaurando a mais importante entidade, instituição da face da terra, que é a família. Parabéns, Gilberto Dorceiro, por essa iniciativa de restaurar a família. Eu peço a Deus que não fiquemos só nisso, que estas audiências públicas, as palavras que foram ministradas, os textos sagrados lidos, este assunto, como já disse, que é repetitivo quando falamos de família, porque família é de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, então não há outro lugar para falar, temos que voltar sempre a elas. Eu oro a Deus para que isso
renasça no coração dos pais e, quem sabe, a começar da nossa terra, das nossas 7 lagoas, haja um renascimento de Deus nas famílias e, assim, a nossa juventude, a nossa sociedade vivam dias melhores do que temos vivido. Agradeço muitíssimo, fiquei muito honrado este convite, essa oportunidade, e agradeço ao senhor presidente o convite, bem como a atenção de todos para esta contribuição que me esforcei em dar nessa tarde. Muito obrigado.